É com muita alegria que a gente vai falar hoje sobre Ashtanga Sadhana, uma prática em 8 partes. A gente vai ter uma live com o Otávio Rodrigues. O Otávio Rodrigues, pessoal, atualmente é o meu professor de yoga. A gente pratica Swastika Yoga. Olá, Otávio, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Tudo jóia. Ótimo. É uma alegria ter você aqui. Gratidão pela sua participação. O Otávio, como eu falei, é instrutor de yoga e atualmente é meu professor de yoga. A gente acabou de fazer uma prática de manhã e agora estamos aqui na live. Otávio, eu vou deixar o espaço para você se apresentar. Como a gente já sabe, que já falei para o pessoal que estou num lugar que a conexão está excelente, mas eu acho que vai dar para a gente fazer tranquilamente. Então, eu queria que você se apresentasse e logo já falasse para a gente o que é o Ashtanga Sadhana. Então tá. Obrigado pela presença aqui, pelo convite para poder estar aqui no seu canal e falar um pouquinho da minha experiência, né, do que eu faço. Eu sou formado como instrutor de Swastika Yoga. Sou formado há 17 anos, 17 ou 18 anos, e pratico há cerca de 20 anos. E o Swastika Yoga é tido como sendo a sistematização de um yoga bem antigo, de um yoga mais antigo que existe. E, basicamente, a estrutura do yoga, o que é? É a parte técnica que se une com a parte conceitual. Então, não adianta nada você fazer. A parte técnica é a prática em si. Então, é você sentar, meditar, respirar, se alongar, fazer as posições que são mais conhecidas, a parte visível do yoga, né? Mas não adianta nada você fazer isso se comportamentalmente, assim, fora do tapetinho, digamos assim, você tem atitudes completamente desestabilizadas, digamos assim. Então, a parte conceitual, ela diz respeito ao que tudo que você faz fora do tapetinho, né? A sua alimentação, é a forma como você conversa com as pessoas, é a forma como você lida com as situações prazerosas, como você lida principalmente com as situações adversas, com as adversidades que você tem na vida. Então, e isso tudo junto à parte técnica ajuda a polir a parte conceitual e a parte conceitual também ajuda você a fazer uma prática melhor. Então, as duas coisas estão entrelaçadas. A parte técnica... Então, quer dizer, você está falando que não adianta a gente só estar no tapetinho, muita gente acredita que yoga é só estar movimentando o corpo, fazendo exercício aí de flexibilidade, força, mas tem muito essa parte que você está falando que é comportamental. Eu até cheguei a fazer uma live que está no canal também, onde a gente falou bastante dos yamas e niyamas, né? Que é toda essa parte que você está comentando, da não violência, da verdade, de praticar com entrega, contentamento. Enfim, a gente fez uma live que foi até bem legal com o Vinícius Barcelos, que está aqui no Garudão. Então, tem uma diferença muito interessante para se levar atenção para ela, que é entre você ser uma praticante de yoga, entre você praticar yoga e você vivenciar o yoga. Então, quando você pratica yoga, você é aquela pessoa que chega numa sala, senta, pratica, levanta, vai embora e vai fazer as suas outras coisas na vida. E quando você vivencia o yoga, você pratica o yoga. O sadhana significa prática. Então, você faz esse sadhana no seu dia a dia. Você vai no supermercado comprar uma coisa, você está selecionando o que você vai pôr dentro do seu carrinho. Você lê a embalagem atrás, esse ingrediente eu não quero, porque esse ingrediente eu sei que não faz bem. Então, eu ia levar isso, agora não vou. Aí você coloca de volta na prateleira. Opa, esse aqui já tem um monte de coisas boas, então eu vou colocar no carrinho. Isso já é um sadhana. Na hora de uma adversidade, por exemplo, uma situação não tão agradável,
a situação já não é agradável. Se você colocar um peso a mais naquela situação, ela fica mais desagradável ainda. Então, se você coloca a consciência na respiração naquele momento, se você percebe que aquele momento é ele por si só, e a sua interpretação dele vai fazê-lo se tornar mais desagradável ou mais agradável. Isso também é um sadhana. Então, o sadhana, como um todo, a prática em si, ela visa a expandir a sua consciência. Com a consciência expandida, você tem essa percepção de que os fatos são os mesmos e a forma como você direciona os fatos é que vai fazer toda a diferença. É a mesma coisa de uma energia, energia elétrica que corre pelo fio. Se você pega esse fio com energia elétrica e liga numa lâmpada, aí você chega no interruptor, aciona o interruptor ali e a luz acende. E isso traz um benefício que é a iluminação de um quarto escuro, por exemplo. Você pega esse mesmo fio e liga numa cadeira elétrica e liga o interruptor, essa mesma energia passando pelo mesmo fio vai trazer um malefício, vai trazer uma situação desagradável. Se você permanece ali um certo tempo com tomando aquele choque, você pode até desmaiar ou morrer, alguma coisa não agradável, com certeza. Tá. Seria eletrocutado. Então, com a mesma energia. Então, a energia é a mesma. E assim é a vida. A vida é a mesma para todo mundo. É como uma viagem que você faz. Você pode, uma viagem de navio, você pode passar curtindo a viagem, observando a paisagem, vendo uma e outra coisa que acontece e tal. Ou você pode passar mal a viagem inteira, vomitar, reclamar da viagem, balanço do barco o tempo todo e tal. E isso não vai trazer situações agradáveis. Tá, a gente pode dizer, então... A prática do yoga visa estabilizar a sua consciência. O que é a prática do yoga? Que é, inclusive, um dos principais... Quando você fala isso, as pessoas que estão escutando, muita gente aqui não pratica, né, yoga? A gente pode falar que esses exemplos que você citou, ela ajuda a pessoa a desenvolver resiliência na vida? Eficiência? Resiliência. Resiliência, sim. Resiliência é uma das coisas que trabalha. Então, a prática como um todo, ela tem benefícios? Tem benefícios. Mas não só no yoga, e isso eu falo por experiência de vida, não só no yoga, como qualquer outra coisa, eu não vejo sentido em você fazer uma coisa, qualquer coisa que seja, só pelos benefícios. Não é uma coisa prazerosa de se fazer. É bom você fazer alguma coisa porque você curte fazer. Então, vamos supor, você está com uns quilinhos a mais. Aí você sabe que nadar, a natação, ajuda a queimar bastante caloria. Mas você detesta nadar. Aí você fala, poxa, eu detesto nadar, mas tá mais friozinho assim e tal, mas eu vou entrar nessa piscina, eu vou nadar aqueles metros que tem que nadar ali, porque eu quero queimar essa gordura aqui. Vou fazer essa porcaria dessa natação logo. Vai ser uma coisa muito pouco produtiva. Tortura. Pega o mesmo exemplo da natação. Você ama nadar e você está com uns quilinhos a mais. Aí você lembra que você ama nadar e você lembra que tem uma piscina perto da sua casa. Opa, vou voltar a nadar. Eu adoro nadar, eu estou percebendo que eu estou precisando perder uns quilinhos, vou unir o útil ao agradável. Uma coisa que vai queimar os quilinhos que eu estou querendo e vai me dar o prazer de nadar, que é uma coisa que eu curto fazer. Então, os benefícios no yoga e em tudo na vida, eles acontecem. A resiliência é um dos benefícios. Você se tornar mais estável, um dos principais sutras do Yoga Sutra de Patanjali, é o primeiro, inclusive, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a supressão da instabilidade da consciência. Então, quando você suprime essa instabilidade, você literalmente vai para o outro lado. Você estabiliza as ondas mentais e com essa estabilidade você enxerga de forma muito mais nítida, de forma muito mais clara, você mesma e a realidade à sua volta, a realidade que te cerca. E isso faz com que você tome decisões mais assertivas no seu dia a dia. Ótimo. E aí, aproveitando aqui para falar para o pessoal, a prática, né, da meditação mais seguida nesse contexto que o Otávio vai falar, tudo na nossa vida
é prática, é dedicação e também amorosidade. Meus aprendizados pessoais, assim, com a minha vida, eu sempre fiz as coisas com muita dedicação e, às vezes, autoexigência, que é diferente dessa autocompaixão, desse autocuidado. Às vezes até lesava, né? Lesionava, e além do limite, se abandonava. E é uma tendência que E aí faz sentido, né? em outras lives de personalidade. Então, pessoal, a prática, ela vai ter momentos desafiadores, sim. Não vai ser o tempo todo que a gente vai estar tranquilo. Inclusive, as pessoas me perguntam, você faz yoga, deve ser porque você é muito calma, não serve para mim. Eu falei, gente, eu fui buscar, acredito que se eu fosse, né, tão tranquila e já tão estável, talvez nem chegaria na minha vida, né? Eu estaria vivendo minha vida como muitos iluminados estão por aí, na simplicidade, na tranquilidade, no contentamento. Eu busquei justamente por essa necessidade. É justamente quem está aí com ansiedade. A gente fez uma live sobre depressão, né? Esse mês é o mês de Setembro Amarelo. Então, para a gente voltar a conectar com a nossa essência e também entender que a gente está aqui vivenciando um processo, né? Uma experiência humana e que estamos em evolução. Levar com mais leveza, inclusive, esse processo de aprendizado. Tem dia que é difícil mesmo, tem dia que o Otávio coloca uns desafios de persistência aí, né, de permanência. Às vezes é um desafio com uma posição nova, e aí a gente vê como que a gente reage, né? Eu enfrento isso com alegria, com disposição, ou eu desisto logo na primeira tentativa. Então, eu acho que isso tudo é uma como a coisa gente muito leva, né? interessante. Geralmente, como a pessoa reage aos estímulos e aos desafios que são colocados na prática do yoga, normalmente é como ela reage aos estímulos e desafios que a vida coloca para ela. Interessantíssimo Então, a isso, coisa né? está Ou mais seja, difícil, aí você para na posição, você desiste de fazer a posição. Na vida, normalmente, a tendência é que na vida seja assim também. Fica um pouquinho difícil, não quero fazer isso. A água está um pouquinho fria demais, não quero nem entrar nessa água, não, porque ela está muito fria. E quando você treina essa resiliência durante a prática, a permanência nas técnicas corporais, digamos assim, ela treina justamente essa resiliência, essa resistência às adversidades. Não que você vai ser uma pessoa masoquista, como você falou, autocompaixão, não é isso. Você se torna mais forte, e à medida que você vai praticando, não é a prática que vai ficando mais fácil, é você que vai ficando mais forte, é você que vai ficando mais resiliente, e com isso a sensação, a percepção é que a prática, entre aspas, fica mais fraca, mas não é mais fácil, não é por aí, é você que vai ficando mais forte, mais condicionada a praticar. Otávio, Não só o yoga, como a vida. eu lembro do início, assim, né, da minha prática, que o meu professor, que é o Arnaldo, né, do Shiva Yoga, ele falava assim, você é muito teimosa, olha como você é rígida. E eu fui praticando, assim, de repente o corpo ficou muito mais flexível, é impressionante. Queria até depois que você falasse disso, assim, como que uma pessoa que começa a prática com o joelho lá, eu brincava, meu joelho batia no nariz, ele não baixava por nada. De repente, assim, depois de... Eu não considero um tempo curto, porque foi um tempo muito longo, assim, eu considero até curto para o desenvolvimento da flexibilidade, que foi depois de um ano de prática, assim, direto. De repente, meu joelho que estava no nariz, ele passava a chegar no chão, sabe? Então, assim, teve muita expansão, muita flexibilidade. Como que é isso também na vida? O que você explica isso? Quero deixar aqui livre o bate-papo, pessoal. Quem quiser, bom dia aí para quem chegou, a Dani, o Amices, a Vivi, a Cacá. Tem bastante gente que tem uns alunos seus aqui também, Otávio. Se você quiser falar oi para eles, né? Que bom que vocês estão aqui com a gente. Bom dia, Dani. Obrigada, Dani. E, Otávio, fala para a gente assim, um pouco da prática em si.
Você falou que elas são em 8 partes, e mais ou menos para o pessoal que nunca praticou, ou que tem vontade de praticar, né? As aulas do Otávio estão online. Mas, assim, para quem que é a prática, como que ela é? Tem algum benefício além desses comportamentais que você está falando? Uhum. Então, a prática como um todo, ela atua no corpo físico, no corpo emocional, no corpo mental. Você trabalhando esses 3 corpos, você passa, depois de um tempo, a trabalhar voluntariamente o seu corpo intuicional, que é através da meditação. E depois do intuicional, ainda tem outros corpos mais sutis, que está bem acima do nível da meditação. Então, Ashtanga Sadhana, Ashta significa 8, Anga significa parte, Sadhana significa prática. Então, Ashtanga Sadhana é uma prática em 8 partes. E é a parte prática do Swastika Yoga, a parte prática mais simples, digamos assim. O Adi Ashtanga Sadhana, ele é composto por 8 partes, e essas 8 partes vão trabalhar todos esses corpos. E o ideal, o praticante mais avançado, ele pratica as 8 partes em cada uma das partes. Então, as 8 partes são Mudra, Puja, Mantra, Pranayama, Kriya, Asana, Yoga Nidra e Samyama. Mudra é um aquietamento, uma estabilização da energia. Então, você chega agitada, por exemplo, você chega de uma corrida, ou você chega na rua, corrida, chega do trabalho, aí você precisa respirar, acalmar a respiração. Então, você vai sentar, fechar os olhos, fazer alguns ciclos de respirações profundas, vai estabilizar a respiração ali no nível mais baixo, vai diminuir um pouquinho a frequência cardíaca, e junto com essa interiorização, com essa respiração mais lenta, você vai se conectar com a sua própria essência. E junto com essa conexão com a sua própria essência, você vai se conectar também com milhares e milhares de outros praticantes que nos precederam. Então, esse mudra é feito geralmente com as mãos em formato de concha, uma sobre a outra, e esse gesto, ele denota um gesto de receptividade. Ele desperta esse sentido de receptividade e nos torna aptos, ou seja, receptivos a receber, por meio desse estado mais aberto, a gente está receptivo a receber os conhecimentos do yoga. Depois que a gente faz esse aquietamento e essa conexão, a gente passa para a segunda parte da prática. Cada parte é chamada de anga, né? Primeiro anga, segundo anga, terceiro anga. Então, primeiro anga mudra, aí a gente vai para o segundo anga puja, que é uma retribuição ética de energia, que a gente faz com as mãos nessa posição. E o puja é um agradecimento prévio a tudo e todos que contribuíram e contribuem para que a gente esteja ali praticando essa modalidade de yoga. Então, normalmente, o puja é dividido em 3 ou 4 partes. A primeira parte do puja é feita ao local onde a gente pratica. Então, você tem um teto, você tem paredes ao seu redor, você tem janelas, pode estar um frio tremendo lá fora, você fecha a janela e você tem uma situação confortável. Pode estar um calor imenso, você abre a janela, entra um ventinho e já promove uma sensação de bem-estar também. Você está protegida dentro de um ambiente, então você joga uma energia, você jorra uma energia boa para aquele local, a sua própria energia. E você inunda o local onde você está com aquela energia. Então você já se predispõe a fazer uma boa prática naquele local. Eu costumo fazer a todos os mestres, professores e instrutores, às vezes eu faço. O ideal seria o contrário, todos os instrutores, professores e mestres, numa escala hierárquica, que contribuíram para que o yoga sobrevivesse ao tempo e ao espaço. Pensa só, o yoga surgiu há mais de 5.000 anos, então ao longo de 5.000 anos, essa tradição foi passada de mestre a discípulo, que foram formando outros professores, que foram ensinando e formando outros, e graças a essa transmissão desse pensamento de mãos em mãos, a princípio, antes da escrita ter sido inventada, nos 2.000 primeiros anos de yoga, não tinha escrita, não tinha livro, não tinha registro escrito. De mestre era oral, a discípulo, de boca a ouvido.
A partir dos 2000 primeiros anos, surgiu a escrita e aí começou a surgir os primeiros livros. Sim. Então, graças a essa transmissão desse conhecimento desde mais de 5 mil anos atrás até os dias de hoje, a gente tem o privilégio de estar aqui agora, mais de 5 mil anos depois da criação do yoga, praticando essa cultura ancestral, que tem pelo menos 5 mil anos. Então, agradece a toda essa legião de pessoas que dedicaram seu tempo, sua energia à transmissão, à propagação dessa energia, desse conhecimento. Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque esse eu acho que é um momento importante na linha, né, que eu aprendi também. A gente tem Puja, e às vezes eu vejo instrutores que pulam o Puja, né, para ir direto para os asana. E a gente esquece não só da beleza, mas dessa questão de honrar quem veio antes. De honrar, a gente só está aqui com esse conhecimento graças aos nossos ancestrais, né? Então, essa parte que é de honrar, de reverenciar, de agradecer não só o instrutor direto, no meu caso aqui, o Otávio está sendo um instrutor atual, mas quem já me fez uma formação como instrutor e toda essa linhagem. Então, é muito importante isso, e a gente sabe também o benefício que traz para a gente no nosso sistema nervoso a questão de exercer esse sentimento autêntico de gratidão, de agradecimento, né? E admirar, porque, assim, normalmente o instrutor, ele passou por algo que, de repente, você está passando e já sabe desenvolver aquilo ali. Então, você normalmente escolhe como instrutor, ou é escolhido, né? Diz que o mestre chega quando o discípulo está pronto, e eu acredito muito nisso, quem a gente vai admirar, quem a gente vai usar como inspiração. Então, o Puja, eu acho que é uma prática fundamental, e na nossa sociedade ocidental, a gente muitas vezes esquece de reverenciar os nossos mestres, os nossos pais, os nossos parentes, os nossos ancestrais, né? Às vezes, sei lá, às vezes tem gente que veio de um lugar pobre e hoje está abundante, e ao invés de reverenciar, sente vergonha. Então é importante a gente reverenciar a nossa história, tudo isso de onde a gente veio. Eu queria deixar isso. E uma coisa muito importante em relação ao Puja, você citou o Ocidente aí, normalmente, os valores no Ocidente e no Oriente, eles são muitas vezes opostos, contrários mesmo, 180 graus. No Ocidente, que é o mundo que a gente vive, muitas vezes, quando a pessoa é um pouco mais educada, ela agradece depois que você fez alguma coisa. Então, eu abro uma porta para você e falo, obrigado pela porta que você abriu para mim, mas eu já abri a porta. Eu te dou uma fruta de presente, obrigado pela fruta que você me trouxe, mas você já ganhou o presente, obrigado pelo presente que você me deu, você já ganhou o presente, você agradece depois. O Puja é um agradecimento prévio. Então, principalmente na tradição mestre-discípulo, o discípulo ou o aluno, ele já está ali, ele já sabe que o professor vai fornecer um conhecimento, vai ensinar alguma coisa para ele. Então, o Puja ele é feito energeticamente durante a prática, mas é como se ele falasse, professor, obrigado por esse conhecimento que você vai me transmitir. Obrigado por você estar aqui disposto a me transmitir esse conhecimento que você ainda não me transmitiu, mas que você vai me transmitir. E a consequência, e quanto mais você pratica, e principalmente para praticantes mais avançados, mas quanto mais você pratica, você vai chegando nessa percepção de que o Puja é a parte mais importante da prática. Então, é muito nítida a diferença... Pode pular o Puja, gente. Não pulem o Puja. É muito nítida a diferença entre a prática na qual você fez um bom Puja e aquela que você fez um Puja mais ou menos. E outra coisa muito importante, antes de falar coisa muito importante, teve muitas práticas que eu fiz que eu cheguei pro professor no final e falei, nossa, professor, que prática maravilhosa que você deu hoje, parece que sim, você leu a minha cabeça exatamente o que eu queria fazer hoje. E o professor falava comigo, foi o seu Puja. Então, quanto mais dado é o Puja ele flui numa direção só. Você nunca, jamais faz o Puja, não.
Hoje eu preciso fazer uma boa prática, hoje eu preciso que esse professor me dê uma boa prática, então hoje eu vou concentrar aqui, eu vou fazer um bom pude. Não funciona. Você nunca faz esperando alguma coisa em troca. É a mesma coisa você fazer uma mega doação para uma instituição de caridade e postar em todas as suas redes sociais. Olha, eu doei tantos milhões de reais para tal instituição de caridade. Já perde todo o efeito da doação. Uma coisa muito legal sobre o Ayrton Senna, inclusive, é que ele fazia uma doação bem alta para uma instituição de caridade, e a única coisa que ele pedia em troca é que, pelo menos enquanto ele fosse vivo, ninguém nunca falasse, nunca divulgasse essa doação que ele faria, que ele estava fazendo todos os meses. Uau. Então, o puja é a mesma coisa. Não faz sentido você fazer um puja esperando uma coisa. Você faz o puja fluindo numa direção só. E quando você faz ele completamente incondicional, essa energia volta para você. E volta de que forma? No final da aula você fala, nossa, a prática hoje foi diferente. Eu não esperava uma prática dessa forma, ela foi muito mais do que eu imaginava, porque o seu puja foi muito bom. Ótimo. Otávio, vamos acelerar aí, porque cada anga a gente tem muito assunto, né, para falar, e o tempo passa rápido, já são 15 para as 9. O mantra é a terceira parte, é o terceiro anga, ele vai desobstruir os meridianos energéticos, as veias energéticas, os dutos energéticos do nosso corpo, e com os dutos energéticos desobstruídos, a gente fica mais apto, a gente faz de forma melhor o anga seguinte, que é o pranayama, que é a expansão da energia biológica. Então, o mantra, ele vai desobstruir os canais energéticos, vai limpar, desesclerosar os canais energéticos, e aí, com esses canais mais limpos, a gente faz o pranayama em seguida, que é a expansão da energia biológica por meio dos respiratórios. Os respiratórios são meros veículos, que vão, por meio da mentalização, aí sim, mentalização, ritmo e profundidade da respiração, isso vai fazer com que a nossa energia biológica, que o prana, se expanda dentro do nosso organismo. E com mais energia, a gente funciona de uma forma muito melhor. Com certeza. O quinto anga, a quinta parte da prática, ela vai contribuir para a sexta parte. Então, os 8 angas, eles funcionam basicamente dessa forma. O primeiro anga é passivo e vai preparar para o segundo anga, que é ativo. O terceiro anga é passivo, vai preparar para o quarto, que é ativo. O quinto é passivo, o sexto é ativo. O sétimo é passivo, o oitavo é ativo. Então, um abre a porta para o outro entrar. Então, o quinto anga vai nos preparar para o sexto anga. O quinto anga, o que é? É o Kriya, que são atividades de purificação das mucosas. Então, na maioria das vezes, eu dou contrações abdominais, ou às vezes eu dou uma purificação para as mucosas oculares. E isso vai, entre aspas, não é o objetivo, é uma mera consequência, vai aquecer o nosso corpo para poder fazer a parte seguinte, o anga seguinte, que é o asana, que são as posições, que é a parte visível do yoga. Então, as posições são as técnicas de alongamento, de flexibilidade, de força, equilíbrio. As posições são as posições propriamente ditas. Depois que a gente faz todas essas posições com asana, não é só as posições, é a posição firme, confortável e estética, com a respiração profunda, consciente, ritmada, e também as mentalizações, levando a consciência para a região do seu corpo que está sendo mais utilizada naquele momento, mentalizando cores sobre essas regiões, normalmente a cor alaranjada, que é uma cor para técnicas de força, ou uma cor azul celeste, que é uma cor mais sedativa, para técnicas de alongamento e flexibilidade, e também a colocação de uma intenção. Então, você visualiza aquilo que você deseja com aquela técnica. Por exemplo, você falou antes que seu joelho chegava quase no nariz. Então, nessa situação, seu joelho está quase chegando no nariz. Hoje é essa a sua condição, mas você fecha os olhos e praticando ali, você visualiza você fazendo a mesma técnica com o joelho lá embaixo. Então, você está ativando a sua intuição, você está se programando internamente para futuramente
fisicamente você conseguir fazer aquela posição mais avançada. Essa parte aí, da mentalização, ela é interessante, porque eu vejo até muita gente usando essa técnica de visualização, né, na meditação, e eu vi muito da arte marcial, que uma boa parte do treinamento é mentalização. Eu estava estudando isso. Então, assim, a pessoa, antes dela, vamos dizer, fazer o movimento, ela já treinou o movimento várias vezes na mente. Se eu não me engano, eu não vou saber citar o estudo, mas foi feita uma comparação de pessoas que não faziam nada, pessoas que treinavam o movimento mentalmente, vamos supor que é acertar uma cesta de basquete. E ela ficava ali só imaginando ela acertando, ela acertando. E as pessoas que realmente treinavam, todos os dias iam lá e treinavam. O resultado das pessoas que treinaram fisicamente e das pessoas que treinaram mentalmente foi muito parecido. Então, assim, a mentalização ela é muito poderosa, porque imagina, todos os dias, durante um tempo, aquele grupo que foi estudado ficava mentalizando a ação e no dia do teste, eles acertaram do mesmo jeito que quem treinou fisicamente, presentes. Pois é, os melhores atletas de todas as modalidades, eu acredito, com certeza, eles unem esses dois fatores. Então, eles fazem um treinamento mental muito forte e depois, com esse treinamento mental, eles vão fazer o treinamento físico também muito forte. E isso leva eles para um outro patamar, né? Completamente diferente dos demais. Sim. Aí, a sétima parte da prática, o sétimo âmbito, é chamado de Yoga Nidra. Então, depois que a gente fez Mudra, Pudya, Mantra, Pranayama, Kriya e Asana, a gente faz o Yoga Nidra, vulgarmente conhecido como relaxamento. É um relaxamento, mas é um relaxamento com um propósito. E por meio desse relaxamento, dessa descontração, você vai assimilar os efeitos de tudo que foi feito até então. Então, você vai assimilar tudo aquilo que você fez. Seu corpo vai apreender tudo aquilo que ele desenvolveu ao longo da prática. E o Yoga Nidra vai também nos predispor, vai nos preparar para o fechamento, para o coroamento da prática, que é o oitavo Anga, treinamento de concentração, meditação e estados mais avançados de consciência, que é chamado de Samyama. Samyama envolve essas 4 partes. Concentração, abstração de sentidos, meditação e samadhi. Cada um chega até o seu nível possível naquele momento. Uhum. Então, se eu falar oitavo anga, concentração, o oitavo anga, meditação, eu estou limitando a uma parte só das 4. Então, eu falo oitavo anga, samyama, que é a concentração, meditação, abstração de sentidos, meditação e estados mais avançados de consciência. Cada praticante vai até onde seu nível evolucional permitir. Otávio, é uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem, eu já tentei até escrever a respeito, e eu sei que tem diferença, inclusive nos benefícios psicofísicos. A diferença entre o relaxamento, que é considerado essa parte aí do Yoga Nidra ou Yoga Nidra, como você fala, e a meditação. São 2 técnicas bem diferentes. Então, o Yoga Nidra, normalmente você faz deitado, a tradução de Yoga Nidra é sono do yoga, e é uma técnica de descontração, que você vai descontrair o corpo todo e assimilar os efeitos. Durante essa assimilação dos efeitos, você vai canalizar os efeitos de tudo que foi feito ao longo da prática, até aquele momento, para um objetivo que você tenha. Então, o que você está fazendo? Você está ativando a mente. Você está com a mente ativa o tempo todo. Então, você está levando esses efeitos que você praticou para um objetivo. Então, você está visualizando esse seu objetivo. Você quer se tornar uma pessoa mais estável emocionalmente. Então, você fecha os olhos e você se visualiza uma pessoa mais estável. Você visualiza situações no dia a dia onde normalmente você estaria instável
e você, com os olhos fechados, se visualiza naquelas mesmas situações plenamente estável, plenamente tranquila. Então, você está usando a mente e você está pensando nisso. A meditação é a parada das ondas mentais, para você não pensar em nada. E qual que é o treinamento? Por que a concentração vem antes de meditação? Porque a meditação, a parada das ondas mentais, é a saturação do pensamento numa coisa só. Então, os dois níveis mais iniciantes, digamos assim, de meditação, ou é feita num som, normalmente um som contínuo, ou um som repetitivo, não melódico, ou é feito numa imagem. Então, vamos supor, um ponto dourado entre as sobrancelhas. Aí você visualiza aquele ponto dourado. As dispersões, no primeiro momento, elas vão ocorrer. Um ponto dourado me lembra do sol na cachoeira naquele dia, e que eu estava deitado em cima da pedra, e que a pedra estava quente. Olha só, tanto que você já distraiu do ponto dourado, que é só um ponto dourado. Inclusive, tem uma comparação com a meditação que ela é muito interessante. Eu te faço essa pergunta agora. Vamos fazer um treinamento. Nós vamos fazer treinamento de meditação. O ícone de meditação vai ser o meu dedo. Então, você concentra só no dedo. Só o 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 dedo. Concentra só no dedo. Só o dedo. O tempo todo, só o dedo. O que é isso? Dedo, é. O que é isso? Pensou e analisou. Tá vendo como a gente cai muito automaticamente na pegadinha? Você falou que é dedo. Isso. É isso. Para você que é brasileira, é dedo. Para um americano seria finger. Num outro falante de uma outra língua, seria um outro nome. Isso é simplesmente isso. Então, mentaliza isso. Está mentalizando só isso. Não interessa se é dedo, não interessa se é finger, não interessa o que seja. Então, o ponto dourado... Não dá nomes, né? Não dá nome, não dá situação nenhuma, não imagina nada a partir daquele. O ponto dourado é só o ponto dourado, ele não tem mais nada. O desafio, assim, que eu vejo muito grande, né, conduzindo os grupos para a prática de meditação, de concentração, é a quantidade de pessoas que têm o síndrome do pensamento acelerado, quando vai concentrar, não suporta mesmo, é insuportável, a mente tagarela. E eu já falei assim, gente, se eu já passei por essa fase, qualquer um pode passar, porque eu entendo o que é essa mente, porque eu não conseguia sentar. No final da minha prática de yoga, o professor pedia para sentar, eu não conseguia sentar. De tanto que era ativamente, eu conseguia fazer os asanas, porque exige movimento, movimento, movimento. E aí, com o tempo, a prática, vai acontecendo esses momentos, né, de silêncio, onde... Eu falo que é como se a gente falasse assim, eu te amo, rápido. Aí, de repente, vem um, eu te amo. E aí, esse espaço entre o eu e o ti é um silêncio. E eu nem gosto de ensinar como cessando as ondas de vibração mental, porque eu acho que é tão difícil, sabe? É tão difícil, é como você começar, sei lá, falar para uma pessoa que é só fazer uma atividade física que ela vai ser um maratonista campeão. Então, normalmente eu falo que a prática vai ser essa, e até porque eu não tenho esse total, não tenho samadhi, que é a transcendência aí da mente-matéria, né? Então, eu estou ensinando... O samadhi, ele é o objetivo da prática. É o que você objetiva com a prática, é o samadhi. Você já assistiu um filme um filme bem antigo, que chama Poder Além da Vida? Sim, é ótimo. Eu me lembrei dele aqui agora, a gente falando. O samadhi é aquela pedrinha que o mestre mostra para o discípulo dele lá no alto da montanha. Sim. Aquilo lá é o samadhi. Ah, mas você chegou até aqui para me mostrar essa porcaria dessa pedrinha? A prática em si é cada passo que você deu para poder chegar até lá no alto daquela montanha e ter condições de lá no alto, aonde você chegou, ver aquela pedrinha. Se você não tivesse dado cada passo desse até chegar lá, você não teria condições de estar ali enxergando aquela pedrinha lá que ele te mostrou lá. Uhum.
Então, o Samadhi, ele é uma mera consequência. E, mais uma vez, você não faz a parte, não, hoje eu vou atingir o Samadhi, hoje eu vou atingir o Samadhi. Não é assim. Você simplesmente confia no processo e curte o processo. E, à medida que você vai curtindo o processo, as coisas vão naturalmente acontecendo. Muito pelo contrário, né, Otávio? Otávio? Eu nunca tinha percebido. Oi? Muito pelo contrário, a sensação que eu tenho em tudo na nossa vida, quanto mais apego ou aversão a gente tiver, quanto mais querer ter o controle das coisas e não conseguir soltar esse estado de entrega, de confiança, vai acontecendo o oposto, né? Assim, normalmente algo que eu quero muito, no sentido até de desejo, e fico ali ansiosa para ter, vai tendo o efeito oposto, aquilo ali vai distanciando. É como se você puxasse uma pessoa que não quer vir na sua direção, mas você puxa, automaticamente já está fazendo força para o outro lado. Aí às vezes você chega e fala, não precisa vir não, agora eu não quero não, fica mais longe possível. Aí a pessoa vai querer estar próximo. Mas, por um lado, faz sentido você fazer esse esforço para atrair o que você quer, mas chega um certo momento que você tem que libertar, que você tem que deixar o universo agir. Você não é o dono do universo. Você tem que soltar. Então, até um certo ponto, você mentaliza aquilo que você quer, você faz o esforço físico, mental, emocional para que aquilo aconteça, e depois de um certo tempo, você deixa o universo agir. E as coisas vão acontecer ou não vão acontecer da forma como tiverem que acontecer. Mas você fez a sua parte. Sim. Inclusive, tem na Bíblia essa passagem. Faça a sua parte, que Deus faz a parte dele. Então, não é você cruzar o braço, eu quero ir iniciar. Não. Independente de religião. É você fazer a sua parte e deixar que essa força maior haja, atue e concretize aquilo que você quer fazer. No exemplo do estudo, Otávio, que eu falei, as pessoas imaginaram. Elas imaginaram, mentalizaram durante o tempo. Mas aconteceu o dia que ela teve que pegar a bola e ir lá arremessar na cesta de basquete. Então, a gente tem que ter o pensamento, mas a ação condizente. Alinhado com a ação. O que mais, Otávio? A gente tem, deixa eu conferir aqui o nosso time. A gente tem, acho que uns 5 minutos. Se você quiser falar, terminar de falar aí, não sei se você falou todos os angas, e rapidamente falar para o pessoal se tem os benefícios, alguma contraindicação. Então, os benefícios, eles acontecem. Eu ouvi uma teoria uma certa vez, eu não sei se isso faz tanto sentido, de certa forma faz, de certa forma não faz. E isso vem de mestres antigos, por isso que eu dou credibilidade a essa teoria, foi especificamente Shivananda, que é um mestre bem antigo. O objetivo do yoga é o Samadhi. O Samadhi é um estado de hiperconsciência e mega lucidez. Segundo Shivananda, não há como você atingir o Samadhi sem despertar a Kundalini. Então, sem como você atingir esse estado de hiperconsciência. E a Kundalini é uma energia física de natureza neurológica e manifestação sexual, que reside adormecida na base da coluna de todo mundo. Quando a pessoa vamos supor, a pessoa passou 70, 80 anos da vida dela e nunca fez nada para despertar a Kundalini. Aí ela chega com 80 anos de idade e fala, eu quero praticar yoga. Ela vai praticar, não é que ela não possa praticar, ela vai praticar algumas técnicas do yoga, mas dificilmente e provavelmente ela não vai atingir esse estado de hiperconsciência e mega lucidez. Entendi. Provavelmente não vai. Não estou dizendo que não vai, mas provavelmente não vai. Porque ela já não tem essa energia tão ativa mais. Ela precisaria dessa energia ativa para poder atingir esse estado de consciência mais elevado. Mas isso não impede de forma alguma que ela faça alguns alongamentos, que ela faça respiração, que ela esteja dentro de uma sala de yoga. Então, você tem 80 anos de idade, você não pode praticar yoga. Pode praticar, mas com certeza, energeticamente, a prática não vai ser
tão intensa quanto uma pessoa de 20, 30, 40 anos praticando. Então, não é uma discriminação, é Entendi. um direcionamento. Tá. Muita gente fala, não, porque principalmente o mestre De Rose é muito criticado por conta disso. Porque ele não aceita pessoas idosas na aula dele. E ele mesmo fala uma frase, que há jovens de 70, 80 anos de idade e há idosos de 20 anos de idade. Eu mesmo encontrei com a pessoa de 20 anos, que a pessoa está um caco, a pessoa está completamente acabada. Eu falo por mim, assim, eu acredito que eu, aos meus 20, agora, com o dobro da idade, tenho hábitos muito mais saudáveis, enfim, um estilo de vida muito diferente do que eu tive no passado. Otávio, muito obrigada pela sua presença. A gente vai precisar encerrar, porque o tempo passa rápido aqui, né? O papo é gostoso, teve bastante informação. O pessoal que está aí querendo praticar, o Otávio é professor, ele dá aula online. Só para vocês terem uma ideia, eu não conheço o Otávio pessoalmente, eu conheci o Otávio através desses movimentos aqui da pandemia, de live, etc. E tem alguns meses que estou praticando com ele. Então, agradecida, né, por sua presença, agradecida por toda a informação. Se você quiser voltar para falar mais, porque você detém muito conhecimento, é estudioso, praticante, vivencia o yoga na sua vida. E se você quiser dar um recado pro pessoal, gratidão, meninos e meninas da transformação. Se vocês acharem que faz sentido, a live vai estar salva no IGTV. Compartilhem aí com os amigos, com os parentes e com quem vocês acharem que possa se beneficiar de todo esse conhecimento aqui. Obrigado pelo convite de estar aqui, obrigado por essa oportunidade de disseminar um pouquinho mais isso que eu sei. E, como a Naila falou, eu coloco-me à disposição de quem quiser entrar em contato para fazer uma aula experimental, ou conversar, ou trocar alguma ideia, ou se quiser me perguntar alguma coisa no privado também, pode ficar à vontade. Obrigado Ótimo. por essa oportunidade. Ótimo dia para todo mundo, então. Obrigada. Obrigada a vocês. Bom dia, pessoal. Qualquer coisa, pergunta a gente aqui no direct. Tchau. Tchau, tchau.